Oi, gente! No vídeo de hoje é sobre os pandas gigantes. Bom, gente, como já se sabe, os pandas gigantes são pretos e brancos e fazem parte da família dos ursos. Mas tem muitas outras coisas que quase ninguém sabe. Tipo, vocês sabiam que ele tem 2 dedos a mais? Pois é, gente, já é bem esquisita essa parte. E também que ele fica se alimentando só de bambu, mas ainda assim é um carnívoro. Então, gente, é sobre essas curiosidades que vamos falar hoje. Então, roda a vinheta, porque tá na hora da aula de biologia. Bom, para começar, gente, a primeira coisa que evoluiu nele é o tamanho. Tá, para começar, gente, temos que voltar um pouquinho no passado, em que eles ainda comiam diretamente carne. Então, antes eles nem eram os pandas gigantes que nós tínhamos hoje, eles eram pandas pigmeus. Eles eram marrons e brancos e ainda não podiam andar sobre 2 pernas. Eram totalmente quadrúpedes. E eles comiam sim carne, mas como eram daquele tamanho, não poderiam comer mamíferos grandes, apenas criaturas pequenas, como pequenos mamíferos e insetos. Porém, eles também comiam bambu, mas eles ainda não tinham evoluído a ponto de depender dele. Mas depois que a carne ficou escassa, e eles ainda estavam competindo com um animal que era assustador, que é o Gigantopithecus. Como é que eu vou explicar? O Gigantopithecus parecia um orangotango, só que além de ficar lá na China, ao invés de ser onde os orangotangos modernos ficam hoje, lá em Bornéu, na Ásia. Bom, na verdade lá na Indonésia, né, gente? Bom, gente, muitas vezes eu acabo confundindo uma coisinha com outra. Então, voltando ao vídeo, com o tempo que passou, eles dependeram muito do bambu. E ficou numa boa hora depois que os Gigantopithecus foram extintos. Não se sabe o porquê os Gigantopithecus foram extintos, mas os cientistas conseguiram levantar hipóteses de que eles tivessem sido caçados pelos antigos humanos que precisavam de alimento e proteção para suas crianças. Porque, como sabe, gente, naquela época tinha frio e ia ser normal que os animais tivessem uma pele quentinha para se proteger do frio. Seria perfeito para fazer roupas para se proteger do frio. E também, na maioria das vezes, poderia ser bom até de alimento, dependendo do animal. Bom, gente, como já sabe, ser um primata quer dizer que tem muitas características semelhantes aos humanos. E uma é que nossa carne é tão ruim, mas tão ruim, que nenhum animal consegue comer. Mas, Pedro, tem casos de animais que matam humanos, mas apenas matam, não comem. E depois o nosso cadáver simplesmente fica espalhado lá onde o animal matou, já que nossa carne é tão ruim que nem mesmo o urubu, que é o único animal que consegue ser mais carniceiro que o abutre, come. Nenhum outro tipo de carniceiro come, como, deixa eu ver, os dragões de Komodo, as hienas, os falcões e vários outros que são um bando de carniceiros. Tá, mas agora voltando ao vídeo. Depois que o panda pigmeu ficou independente do bambu, eles precisavam comer ele. Só que, infelizmente, usando o pescoço, ficava muito dolorido. Então, eles evoluíram para ficar sobre os 2 pés e conseguiram pegar
Só que o difícil era conseguir pegar sem usar as duas mãos, porque antes eles tinham 5 dedos em cima, mas não tinham um polegar. Até que eles evoluíram para ter 2 dedos do pulso, se alongaram e serviram como um polegar e um outro dedo a mais, o que dá a eles 7 dedos, fazendo com que eles possam pegar o bambu sem ter dificuldade. E os cientistas finalmente descobriram porque mesmo sendo um animal que come plantas, ele ainda é considerado um carnívoro. Porque, gente, todo mundo sabe que o nosso paladar é repleto de gostos, gente. Tem gente que pensa que é só 5, mas na verdade tem mais. Mas até agora só se descobriram 7, que é umami, doce, salgado, amargo. Calma. Umami, doce, salgado, amargo, azedo, o nojento e o apimentado. Só se descobriu esse. E os pandas perderam o fator umami, que fazem sentir o gosto da carne. E o que fez com que eles evoluíssem a ponto do bambu. Ainda mais porque a carne ficou escassa. Raramente dá para se ver outros animais perto de pandas gigantes. E mesmo sendo herbívoros, ainda têm o mesmo instinto. Eles também têm esses 7 dedos nos pés, só que não são usados pelos adultos, e sim pelos filhotes para poder escalar as copas dos bambus. Tá, e outra curiosidade, gente. Como é que ele consegue comer e depois digerir a planta que, além de tóxica, é a mais dura do mundo? Então, gente, agora nós temos que olhar a anatomia dela. Bom, ela simplesmente tem uma garganta cheia de caroços que protege das farpas de brotos de bambu. E o estômago dela é revestido por um muco que impede com que o bambu comece a afiar nela. E depois que passa pelo intestino, porque, gente, como ela é um carnívoro, já sabe, ela tem um intestino curto e todo herbívoro precisa ter um intestino longo. Então eles desenvolveram micróbios que transformam o bambu em energia para eles, sem fazer com que eles fiquem doentes. Bom, gente, olha só que coisa. E também, o que mais eu posso falar? Calma. Bom, gente, voltei e agora eu já descobri outra. Ele é um dos poucos animais que nascem já sabendo nadar, mas eles não nascem assim já sabendo nadar ao certo. Quando eles começam a ficar com um pelo branco e preto, aí eles começam a nadar, porque isso é sinal de que os músculos estão mais fortes para nadar. E também, agora na curiosidade do nascimento, eles são daquele tamanhão, eu acho que uns 8 metros, e pela quantidade que comem, conseguem ficar daquele tamanho em apenas 6 anos. E dá pra acreditar, um tamanho tão grande. E quando nasceu era do tamanho de uma banana. E, gente, calma, eu vou pegar uma banana aqui pra vocês terem uma noção de como era o tamanho de um filhote de panda. Olha, eu acho que Tá, agora eu vou me fazer com... Gente, olha, era desse tamanho e com 6 anos ficou gigantesco. Tá, e agora... Bom, gente, é isso. Caso vocês queiram que eu faça curiosidade sobre outros animais, se inscrevam no canal, deixem os... E acendam o sininho de notificações e deixem o like com o joinha pra cima.
E deixem no comentário algum outro animal que vocês querem para eu falar umas curiosidades da evolução e da anatomia dele. Então, gente, fui. Que Deus abençoe vocês.